torcedor vascaíno, fala torcedora vascaína, bem-vindos ao canal. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, por favor, considere se inscrever, curte o vídeo, compartilhe com seus amigos e ative o sininho para as notificações, beleza? Amanhã é dia de guerra. Vasco e Flamengo se enfrentam no Maracanã, né? Mais precisamente Flamengo e Vasco, o mano de campo é dos rubro-negros. E a gente vai com o desafio de enfrentar o líder do Campeonato Brasileiro. Um clássico onde a gente, nas últimas 20 partidas, temos uma grande desvantagem. A maioria são as vitórias do Flamengo. Mais empates, nós temos apenas 2 vitórias. Então o Vasco vai com uma missão muito difícil amanhã de parar o líder do Campeonato Brasileiro, além de ser o maior clássico do Brasil. A gente pode falar isso com total segurança, não só por ser o clássico dos milhões, mas porque, por exemplo, as transmissões de TV para todo o estado, né, para a maioria dos estados do Brasil, vai ser transmitido Vasco e Flamengo, né? Então a gente entende, né, a grandeza desse clássico, a gente entende o tamanho da rivalidade de Vasco e Flamengo, principalmente o tamanho que esse clássico passou a crescer na época de Roberto e Zico, né? Então aumentou ainda mais essa rivalidade e tudo mais, depois da vinda de Eurico Miranda, né? Tudo isso alimenta muito esse clássico, né? Então amanhã o Vasco vai com essa difícil missão de ganhar da equipe do Flamengo, que vem jogando muito bem com o Felipe Luiz, né? O comando desse técnico novo ainda, e a gente vem com a esperança do Diniz saber jogar contra o Flamengo, né? O Diniz é um dos treinadores que conseguem ganhar dessa equipe do Flamengo, mas que suas recentes participações, né, em clubes que jogaram contra o Flamengo não foram tão positivas assim. O último Fluminense contra o Flamengo, os torcedores do Fluminense relatam que foi uma escalação bizarra, né, que apesar da vitória do Flamengo de apenas 1-0, né, eles ficaram impressionados de ter sido apenas 1-0 porque o Diniz ele inventou muito lá no Fluminense. Então a gente torce para que ele não invente tanto, né? A perspectiva mesmo é que o Vasco vá com a provável escalação que está sendo divulgada aí por todo mundo, né? Então é Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na direita, Carlos Cuesta e Robert Renan na zaga, na lateral esquerda improvisado Puma Rodrigues, na volância nós teremos Hugo Moura e Cauã Barros, na frente Felipe Coutinho, Nuno Moreira, Ryan e Verratti. Essa tem sido a escalação mais provável para esse jogo contra o Flamengo. A gente também torce e espera que o Diniz consiga compreender que talvez seja melhor um jogo móvel, né? O Verratti ele não oferece essa característica para o time do Vasco, então a gente torce para que ele consiga entender um pouco isso e talvez tenha treinado essa semana, a gente não sabe ao certo, né? Mas a possibilidade do DVD começar a partida, e aí talvez Nuno Moreira seja um falso 9, ou até mesmo a entrada do Andrés Gomes pela direita e o Ryan faria esse falso 9. Né? A gente fica na expectativa apenas, a gente ainda não sabe qual será a escalação oficial para o jogo, mas a gente entende que a equipe do Flamengo é uma equipe muito rápida, uma equipe muito móvel também, e seria interessante para o Vasco também ter uma equipe móvel, ter uma equipe que goste de ficar com a bola, porque a equipe do Flamengo com a bola eles trabalham muito bem e sem a bola também. Então é importante que o Vasco mantenha com a bola sempre em jogo, não deixe o Flamengo ficar confortável na partida. O Flamengo já joga em casa, é a melhor equipe, uma das melhores equipes do campeonato. Se você deixar o Flamengo confortável na partida, vai ser muito mais difícil tentar um empate ou até mesmo ganhar dos caras. Então o Vasco não pode deixar o Flamengo ficar confortável na partida. Uma equipe de mobilidade talvez seja a melhor opção pro Fernando Diniz, né, conseguir isso, já que ele tem 2 zagueiros técnicos, principalmente o Robert Renan. O Robert Renan é um zagueiro muito técnico, um zagueiro que trabalha muito bem a bola, né? O Carlos Cuesta, observando alguns jogos da seleção colombiana, mesmo ele jogando pela esquerda, é possível ver que ele tem uma técnica melhor que os zagueiros que o Vasco já tinha. Ele é um jogador mais técnico do que o que a gente já tinha no elenco. Então isso é um ponto muito positivo, isso é um ponto que agrega ao fator jogo do Fernando Diniz, né? Mas é necessário que o Vasco consiga fazer a troca de passes e principalmente consiga fazer uma reposição bem encaixada, uma reposição em blocos muito bem definidos, né? Porque se deixar uma abertura, uma brecha, vai ser muito difícil com os jogadores que o Flamengo tem. A gente sabe que o Jorginho provavelmente não vai jogar, né? O Jorginho ele é desfalque e o Saul provavelmente também é desfalque, mas o Flamengo vai com a dupla de volante, no caso o Alan e o De La Cruz, provavelmente como segundo volante.
São jogadores muito técnicos, não são tão físicos assim, mas são muito técnicos. E você tendo ainda o Arrascaeta no ataque, se você der uma brecha, como eles, a maioria dos jogos que a gente vê o Vasco, vê essa brecha na marcação, e é uma preocupação que eu tenho com o Hugo Moura, porque em muitos jogos o Hugo Moura, ele simplesmente para e olha o jogo, ele não consegue fazer a marcação, ficar 100% ligado. Se der uma brecha em 1 minuto para Arrascaeta, ele pode definir a partida. Ele é um jogador muito técnico, todo mundo sabe disso, não é segredo para ninguém. Há esse perigo de ter umas linhas muito separadas. A gente espera que ver um Vasco um pouco mais compacto e com muito toque de bola. A gente também tem um estreante, né? Temos vários estreantes, mas nós temos talvez aí a maior polêmica, por assim dizer, que é a estreia do jogador Matheus França. Então o Matheus França ele pode estrear pelo Vasco da Gama contra o seu ex-clube, né? O clube que o formou. Segundo aí informações do Atenção Vascaínos, o Matheus França não quer saber de polêmicas, não quer saber de nada, ele está muito focado no Vasco, ele se vê como jogador do Vasco, ele sabe que ele será xingado no Maracanã, principalmente se ele começar a aquecer e entrar na partida, ele sabe que a torcida do Flamengo vai pegar no pé dele justamente para que ele não consiga jogar e tentar abalar o psicológico dele. Mas aparentemente o garoto está com uma mentalidade muito forte, está bem blindado a respeito disso, né? Seria interessante também ver o Matheus França, tem a questão da lei do ex, né? Então a gente torce para que sim, o Matheus França consiga fazer um gol, caso entre, e que o Vasco consiga ganhar a partida. Se ganhar com a partida com o gol dele, vai ser melhor ainda, né? Vai ter um gostinho mais especial, obviamente, e que ele comece a se soltar cada vez mais, realmente, no Clube de Regatas Vasco da Gama. Ele veio para cá, ele aceitou vir para cá, e o principal, ele quis vir para o Vasco. Então, assim, nenhum jogador que, apesar de sair do maior rival, se ele quis vir para o Vasco, então ele viu uma boa oportunidade, ele viu que ele pode fazer algo grande aqui no Vasco da Gama, né? E a gente sabe que a perspectiva de um título, ela é real, né? O Vasco ainda disputa um campeonato em que ele pode ser campeão, que é a Copa do Brasil, então creio eu que o Matheus França também quer fazer esse vínculo e essa ligação, e claro, óbvio, mais um título na carreira dele, né? Então isso obviamente é uma meta de todos os jogadores, mas passa pela cabeça dele também. O Clássico dos Milhões, não tem muito mais para o que ser falado, é guerra, tá? E quando eu digo que é guerra dentro de campo, tá, gente? A gente sempre fala aqui no canal, a gente frisa muito isso, a questão de a gente ter paz realmente no futebol. Eu entendo todo o contexto histórico, eu entendo que o mundo maravilhoso seria esse, né? A gente sabe da realidade do Brasil, da realidade do Rio de Janeiro, sabe dos conflitos que sempre terão, mas a gente, como torcedor comum, né, sem ser um torcedor de alguma organizada nem nada, a gente pede aqui que sempre tenha paz nos estádios. Uma coisa é você ir brincar, sacanear o seu amigo que é flamenguista, ou o flamenguista vir sacanear você, mas sempre dentro de um limite, sempre dentro da lei mesmo, né? Sempre dentro da legalidade, a gente poder proporcionar que as crianças possam voltar realmente a ir aos estádios, possam voltar a ir, né, ver um clássico como essa grandeza que é esse Clássico dos Milhões, né? Que os pais consigam levar as crianças, né? A gente sempre torce para que o futebol ele proporcione mais alegrias, proporcione mais a festa que é o futebol do que, infelizmente, as tragédias e as páginas de notícias do jornal, né? Então a gente sempre torce para que tenha um clássico bem disputado, um clássico lá e cá, que obviamente que o Vasco saia vencedor da partida, mas que tenha sempre paz nos estádios, de fato, né? Sem brigas, sem violência. A gente sempre torce aqui no canal para que nada disso aconteça, que nenhuma notícia trágica possa vir, que já houve, né, notícias trágicas, que nem foi ainda no jogo do Vasco e Flamengo, né? Já tivemos um incidente com torcida organizada do rival, né? E a gente sempre pede isso, cara, paz nos estádios realmente, porque o Vasco necessita ganhar mais um jogo, o Vasco necessita para sua sequência de campeonato uma vitória contra o Flamengo, seria sensacional, eleva o moral do time, já que o moral baixou um pouco com a torcida com o empate do Ceará no último minuto, foi bem frustrante para o torcedor vascaíno, e obviamente isso se reflete sempre em compras de ingressos, isso se reflete sempre em campanhas, isso se reflete sempre, afeta sempre, né, o incentivo ao torcedor de uma maneira geral. A gente sabe que a torcida do Vasco ela é diferente, ela é absurda, né? A gente sabe que a torcida do Vasco nunca vai deixar, não à toa é a mais leal do mundo, mas a gente torce para que o Vasco consiga fazer uma boa partida, consiga dar um respaldo à sua torcida, porque a sequência ela é muito difícil, ela é muito pesada, né? Vamos enfrentar agora o Flamengo, depois quarta-feira o Bahia, em seguida a equipe do Cruzeiro em São Januário e fora de casa a equipe do Palmeiras.
São 4 jogos muito difíceis para o Vasco da Gama, mas que ele tem que dar a resposta. Ele tem que entrar em campo e se os jogadores não são tão qualificados ou técnicos, a camisa tem que pesar sempre, né? Porque é um dos maiores clubes do mundo. Então, eu vou ficando por aqui. Torcedor vascaíno, diz pra mim aí o que você acha que vai ser esse clássico, quanto que vai ser, né? Se nós vamos sair vencedores, se vamos empatar, se vamos perder, diz aí pra mim o que você acha. No mais, eu fico por aqui. Um forte abraço, sempre Vasco.